Gente, eu sou uma psicóloga que trabalha muito com as questões de gênero, raça, classe social. Então, eu vou fazer uma série de vídeos sobre esses assuntos que eu acho muito importantes serem debatidos. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre a mulher, né, e a diferença entre os sexos. Vocês acham que essas diferenças são naturais ou essas diferenças elas foram construídas ao longo dos anos? Né? Ou seja, a mulher nasceu desse jeito ou a mulher se tornou desse jeito? Eu acredito que a mulher se tornou. E eu vou utilizar alguns argumentos históricos para poder comprovar isso para vocês. Então, vamos lá. Em 1792, foi quando a mulher começou a buscar o direito ao voto na Inglaterra. E isso não foi pacífico, gente, porque imagina uma sociedade patriarcal, onde a mulher ficava em casa, cuidando dos filhos, ela não tinha poder de voz sem a presença do marido dela. Então, era uma sociedade muito conservadora. Então, ela teve que lutar para conquistar os seus direitos. E isso é mostrado no filme As Sufragistas, depois vocês assistem. Só que só em 1928 que a mulher consegue essa alteração na lei aqui no Brasil. O Brasil foi um dos últimos países com relação a essa questão do voto. Em 1827 surge a primeira lei sobre a educação das mulheres, que permite elas frequentarem escolas elementares, não escolas formais. Então, gente, essa questão da educação, ela acontece até hoje, né? Assim, as mulheres ainda são a maioria, né, nas faculdades, mas em cursos que são muito ligados ao cuidado. Poucos cursos ligados a exatas, né? Cursos que visam o dinheiro. Isso tem mudado, mas ainda é uma realidade, né? A gente vê que elas são maioria de professoras, enfermeiras, né? Então, vamos lá. 1857, nos Estados Unidos, acontece a questão do 8 de março. O que foi isso? Foi quando uma fábrica têxtil em Nova York, 129 operárias morreram queimadas. Então, o que elas buscavam? Elas buscavam uma redução da jornada de trabalho de 14 para 10 horas. Imagina, gente, 14 horas de trabalho é muita coisa. E o direito à licença maternidade. Então, o dia 8 de março foi instituído exatamente por causa dessas mulheres que foram queimadas nessa fábrica. Em 1915, foi instituído um novo regulamento para a Caixa Econômica Federal, que, dentre outras alterações no funcionamento, permitia que a mulher casada possuísse depósito bancário. Gente, imagina, né? Hoje em dia, você ficar dependendo do seu marido para fazer um depósito. Pois é, nessa época, essas mulheres passaram por isso. Por isso que eu falo, essas são as feministas raízes, porque essas sofreram, viu? Nossa Senhora! 1937 e 1945. O Estado Novo criou o decreto que proibia as mulheres a prática de esportes que eram considerados incompatíveis com a feminilidade, ou seja, esporte de luta, esporte de jogar futebol, né? Se a gente pensar, por exemplo, na Marta, ela não poderia jogar nessa época, e ela é brilhante, melhor do que muito homem que joga futebol. 1949. Aí é um marco histórico, assim, que foi o livro O Segundo Sexo, de Simone de Beauvoir, que vai falar sobre a questão que a mulher, ela não nasce mulher, ela se torna mulher. Então, ela se torna mulher por essa questão da sociedade, por causa das regras sociais, né? A mulher, desde que ela nasce, ela tem que ter uma postura comportada, ela tem que obedecer os pais, ela não pode sair sozinha. Então, ela sempre tem que seguir aquele comportamento que é imposto socialmente. Isso não é só naquela época, hoje em dia também, tá, gente? Principalmente famílias muito conservadoras. Em 1951, pela Organização Internacional do Trabalho, a igualdade entre salários de homem e mulher. Isso até hoje é uma questão, né? Em 1962... surge o Estatuto da Mulher Casada, que garantiu, entre outras coisas, que a mulher não precisava mais de autorização do marido para trabalhar, receber herança e, em caso de separação, ela poderia requerer a guarda dos filhos. Gente, 62. Vocês têm noção que 62, os homens que ficavam com a guarda do filho,
Isso é muito triste. A mulher não tinha liberdade para nada. Em 1985, no Brasil, surge a primeira delegacia de atendimento especializado à mulher. Só em 2006 que é promulgada a Lei Maria da Penha. Vocês conhecem a Lei Maria da Penha, gente? Ela é uma lei que protege a mulher da questão da violência doméstica. E violência não é só violência física, é violência psicológica também. Nessa lei, ela foi homenageada em relação a Maria da Penha, que foi uma mulher que ela sofreu durante muitos anos pelo seu companheiro. Ela foi parar numa cadeira de rodas porque ele tentou matar ela. Então, é uma lei muito importante que foi instituída no Brasil. Então, gente, vamos lá. Tem alguns países que ainda a violência doméstica não é tido como um crime, né? Principalmente os países do Oriente. Então, a gente precisa falar sobre essas questões pensando não só no nosso país, né? Então, historicamente, a mulher ela teve que buscar esse lugar na sociedade como foi visto, né? Isso não foi dado de bandeja para ela, ela teve que conquistar o seu lugar. E aí, eu te pergunto, né? De onde que vem essa questão de que a mulher é sensível e o homem é racional e tudo? Por uma questão histórica e também por uma questão religiosa. Na religião, tem dois tipos de mulher, que é a Maria Madalena e a Maria, mãe de Jesus, ou seja, a virgem e a prostituta. Para a mulher ficar longe do papel de prostituta, ela tem que seguir padrões. Então, ela tem que se comportar de forma perfeita, praticamente. Né? Então, isso é muito influenciado até hoje. Então, a história continua, né, influenciando a subjetividade. Se antes a mulher ela era proibida de diversas coisas, hoje em dia ela consegue trabalhar, ela consegue fazer as coisas dela. Porém, ainda alguns papéis sociais continuam não alterados. Se a gente pensar, por exemplo, que a mulher ainda que é responsável por levar o filho no médico, que é responsável por ir nas reuniões da escola, então ela fica muitas vezes sobrecarregada, porque ela precisa cuidar do seu trabalho, mas também precisa cuidar da casa e dos filhos, porque o marido ainda não se considera como responsável, né? Por mais que ele ajude, é uma ajuda, não é efetivamente como um papel mesmo, né? Tem muitas famílias que isso tem mudado, mas tem outras que não, né? Principalmente famílias de classe baixa, onde que a mulher ela é provedora do lar, ou seja, não tem marido nessa situação. E muitas vezes o pai não entra nem no registro da criança. A violência doméstica continua crescendo, né? A gente vê na quarentena. E feminismo, essa coisa que todo mundo fala, né? Feminismo é quando a mulher quer ser superior ao homem e etc. Gente, tem vários tipos de feminismo. O feminismo que eu acredito é um feminismo onde homens e mulheres buscam igualdade. E o que é isso? É a busca pelos direitos que ainda não foram conquistados. No Congresso Nacional, a maioria são homens brancos. Então, a gente precisa continuar lutando por essa igualdade até hoje, né? E o machismo, ele faz mal só para a mulher? Não, ele faz mal para o homem também, porque o homem não consegue lidar com as próprias emoções. O suicídio nos homens é altíssimo nível. Então, é importante trabalhar tanto a mulher com essa sobrecarga, né, e esse ideal de perfeição que a sociedade coloca, quanto o homem nessa questão do machismo. Agora eu vou fazer uma atividade rapidinho para as mulheres. Mulheres, uma vez por semana você vai fazer algo por você. Seja fazer a unha, seja ver um filme, fazer alguma coisa que você gosta. Então, você vai ficar longe de filho, longe de marido, longe da família e cuidar de você. Porque muitas vezes a mulher carrega a culpa, que ela não pode se divertir, que ela não pode se distrair, que ela tem que estar produzindo o tempo todo, exatamente por essa questão da herança do machismo. Ela sempre tem que estar se provando. Então, cuide mais de você,
para você não adoecer, tá ok? É o meu recadinho de hoje. Tchau, gente!